Olá. Dando continuidade aos nossos estudos sobre audiência de custódia, eu, lá na primeira aula, na nossa primeira videoaula, nós falamos sobre a audiência de custódia de preso em flagrante, né? E falamos diversas coisas, diversos assuntos. Aliás, nós pegamos a audiência de custódia em relação à prisão em flagrante desde o começo e fomos até o fim, explanamos vários questionamentos, várias perguntas, né? E agora eu venho aqui complementar, falar um pouco mais. Além da prisão em flagrante, é bom esclarecer, é bom que saibam que em outros tipos de prisões também deve ser feito a audiência de apresentação de preso ao juiz, mais conhecida como audiência de custódia, até contemplada na lei como audiência de custódia. Que situações são essas? Bom, nós temos que pensar da seguinte forma: existem dos tipos de prisões. Então, existem as prisões, a prisão em flagrante, as prisões cautelares, né, conhecida como prisão preventiva, prisão temporária, e pode existir também a prisão por pensão alimentícia, ou seja, não pagamento de pensão alimentícia. Pois bem, existe então esses tipos de prisões, elas serão cumpridas por força de mandado, né? Um mandado de prisão que o juiz expede, diferentemente daquela prisão em flagrante. Preso em flagrante, cometendo um crime ou um fato ilícito ali, é levado ao delegado de polícia, à autoridade policial lavra o auto de prisão em flagrante e, no prazo de 24 horas, encaminha ao Poder Judiciário. Pois bem, no caso de prisões cautelares ou prisão definitiva, né, que aí é bom lembrar, que também na questão da prisão definitiva tem que comunicar ao juiz e o juiz tem que fazer essa audiência de custódia, né? Então vamos lá, preste bem atenção nisso, né? No auto de prisão em flagrante, não existe mandado de prisão, existe um fato ocorrido ali, mas existe o quê? O auto que é submetido ao juiz. Nos casos de prisão preventiva, né, prisão por pensão alimentícia e prisão definitiva, porque é, é, de repente o juiz decreta a prisão para dar início ao cumprimento da pena, né? O acusado não é encontrado depois de ser julgado, devidamente julgado, na maioria das vezes sentença transitada em julgado, o juiz não acha o sentenciado para dar início ao cumprimento da pena, né? E o Ministério Público pede a prisão e o juiz defere. Ou seja, então, todas as demais prisões diferentes de flagrante serão em virtude de prisão por mandado de prisão expedido por um juiz. Então, olha só, nesses casos, o, quem cumpriu o mandado de prisão tem que comunicar ao juiz imediatamente, também no prazo de 24 horas. Ou seja, um policial militar, um policial civil, qualquer tipo de policial, que pegou o mandado de prisão, ou, está, ou então está ali fazendo uma blitz, ou numa ocorrência, ou né, numa situação de abordagem, verifica que aquele cidadão tem um mandado de prisão contra ele. O policial vai cumprir esse mandado de prisão. E cumprindo esse mandado de prisão, ele tem que tomar algumas providências, né? E uma das providências é encaminhar o preso e a comunicação desse flagrante ao juiz. Ah, mas e se for no final de semana, se for feriado? Comunique imediatamente o plantão da comarca onde o preso foi, onde foi cumprido o mandado de prisão. Isso é importante porque é, o Poder Judiciário tem que tomar conhecimento dessa prisão, né? Sob pena de ser uma prisão ilegal. Então vamos lá. Nessa situação, bom, eu disse lá, vou refrescar a memória
os senhores aqui, que na, lá quando eu falei, né, da audiência de custódia, na prisão em flagrante, eu falei de algumas situações, né? E que situações são essas, né? Algumas perguntas que eu faço, né? Então, ó, só refrescando a memória, nós temos que também aqui na audiência de apresentação de preso que não seja em flagrante, mas cumprimento de mandado, nós temos que seguir todas aquelas regras lá, todas aquelas aquele ritual, todas aquelas formalidades, também na audiência de preso em flagrante. Quais são esses rituais que nós temos que fazer? Primeiro delas, permitir que o advogado e, e o preso se comuniquem, ou seja, que eles se entrevistem antes da audiência, permitir que o acusado esteja em um lugar, né, um lugar que esteja sozinho dentro de um ambiente, permitir que o preso esteja, que o custodiado esteja sem as suas algemas, né, sem as algemas, e dizer a ele o seguinte, ó, senhor sentenciado, né, o senhor foi preso por força de um mandado de prisão, a mesma coisa que eu digo lá no preso em flagrante. O senhor foi preso em flagrante, mas é o seguinte: essa audiência é uma audiência de apresentação de preso ao juiz, mais conhecida como audiência de custódia, e neste ato nós não iremos perguntar ao senhor nenhuma situação se o senhor é culpado ou inocente. Não faremos esse tipo de pergunta. As nossas perguntas, elas se limitarão às circunstâncias da prisão e à legalidade da sua prisão. Bom, dito isso, você diz mais ainda, olha, uma vez que eu tenho que dizer ao senhor que o senhor tem um direito constitucional de permanecer em silêncio, mas caso o senhor queira falar, o senhor terá também esse direito. E o fato do senhor falar ou deixar de falar não significa que isso te atrapalhará ou te causará prejuízo no julgamento ou no processo, na sua defesa durante o processo, até o final do julgamento. Então, dito isso, você começa a qualificar ele, né? Qualificar o acusado, né? Com todas aquelas perguntas de qualificação, nome, data de nascimento, nome da mãe. Isso para quê? Exatamente para você já ir ali comparando com o mandado de prisão, porque o mandado de prisão tem que estar ali, você tem que estar olhando. Então, no mandado de prisão, no mínimo, vai ter o nome correto do acusado, o nome da mãe e a data de nascimento dele. E se ele souber o CPF, é bom perguntar, porque geralmente nos mandados de prisões tem o CPF do acusado. Então, você faz essas perguntas, né? Você faz essas perguntas, é interessante você fazer, né? Mas é interessante também você perguntar onde ele mora, né? E se ele tem filhos menores ou não. Então, olha só, isso tudo a qualificação é importante, exatamente para você conferir se aquele preso que está ali na sua frente é o mesmo do mandado de prisão. Pois bem, ultrapassado esse momento, né, de qualificação, você vai iniciar as perguntas, né, as perguntas feitas ao acusado ou ao preso, né? E as principais perguntas que você tem que fazer é: onde você foi preso? Que horário você foi preso? Quem estava presente no momento da sua prisão? Sofreu algum tipo de agressão de quem o prendeu? Se sofreu, é, se sofreu alguma agressão, sabe o nome de quem o agrediu? Que tipo de polícia que te prendeu? Foi civil, militar, guarda, rodoviária? Se não sabe o nome é, é, de quem o agrediu, faça perguntas sobre a complexão física do agressor, se era alto, baixo, magro, se tinha alguma característica, tipo barba, cavanhaque, alguma cicatriz, alguma tatuagem. É importante que você faça esse tipo de pergunta, até mesmo para ajudar a identificar o agressor. Perguntar também, né, se
Você foi levado para onde foi levado depois que foi preso, né? Foi levado para fazer exame de corpo de delito, né? No momento do exame de corpo de delito, o que o médico lhe perguntou? No momento do exame de corpo de delito, o policial que o prendeu permaneceu dentro da sala, né? O médico que foi quem o médico foi quem pediu para o policial permanecer na sala de exame, né? O policial que esteve presente no exame de corpo de delito foi o mesmo que prendeu. Olha só, esses detalhes do momento do exame de corpo de delito é interessante. É bom você fazer essas perguntas. Pasmem, gente, que acontece coisas absurdas aí. Outro dia mesmo, eu fazendo uma audiência de custódia, o custodiado me relatou que o médico que fez o exame de corpo de delito fez o exame de toque retal nele. Aí eu fiquei me perguntando qual a necessidade de um toque retal, né, no exame de corpo de delito. Mas são coisas que a gente fica imaginando, né? Então, é muito bom você fazer essas perguntas relacionadas ao exame de corpo de delito, inclusive perguntar se a pessoa que fez o exame de corpo de delito se identificou como médico e se identificou qual é o nome do médico. É importante essas coisas, né? Nessa situação específica, por exemplo, é importante a gente tomar, inclusive, as providências que o juiz entender necessário, né? Então, é o seguinte, aí você segue fazendo as perguntas, né? Que horas que você chegou na delegacia, né? Depois do exame de corpo de delito, você foi levado para a delegacia? Se você foi para a delegacia, que horas? Ou se você não foi levado na delegacia, porque ou se você foi levado para onde? Né? O que fizeram com você? Você ficou algum tempo dentro do camburão? Você ficou algum tempo dentro da viatura? Né? Então, olha só, esses detalhes é muito importante, porque você tem que saber, você meio que faz assim uma cronologia do momento que ele foi preso até o momento que ele foi levado a, para o presídio ou para a delegacia. Né? É importante você fazer essa linha reta de perguntas, né, de forma cronológica, né? E aí é bom você perguntar se você foi levado para a delegacia, você foi ouvido por quem? Pelo escrivão, pelo delegado? Ah, eu fui ouvido pelo escrivão. O delegado estava presente dentro da sala no momento que você foi ouvido. O delegado esteve presente na sala. Foi dito na delegacia os seus direitos constitucionais, foi dito a você que você tinha o direito de permanecer em silêncio, foi dito sobre o direito de dar um telefonema, se dar um telefonema para quem você indicar, sabe se a sua família tem a informação da sua prisão, gostaria de avisar alguém da sua prisão, foi ouvido na delegacia na presença de um advogado. Se disser que sim, ótimo. Se ele disser que não, você pergunta, foi dito que teria o direito, foi dito a você, ao senhor, que teria o direito de ouvir na presença de um advogado, né? Se ele relatou, essas agressões que você sofreu, você relatou isso a mais alguém, alguma outra autoridade? Então, assim, são perguntas que elas são necessárias a ser feitas. Lembrando que, olha só, na maioria das vezes, quando se trata de cumprimento de mandado de prisão, o preso não é levado na delegacia. Na maioria das vezes, é preso pela polícia militar, né? A polícia militar leva para fazer o exame de corpo de delito e, em seguida, encaminha esse preso para a unidade prisional. E lá é importante que as unidades prisionais fiquem atentas a isso, é importante que os advogados fiquem atentos a isso, é importante que o Ministério Público também e o Judiciário, porque muitas das vezes o preso chega na unidade prisional e o diretor do presídio, que teria que comunicar imediatamente o Poder Judiciário da prisão desse, desse custodiado, né, não comunica. Porque, às vezes, existe ainda um despreparo.
né, porque a polícia militar entrega o preso no presídio, o presídio acha que a polícia militar vai comunicar. E, na verdade, a responsabilidade de comunicar, e no caso, é da direção do presídio. E aí, às vezes, chega aquela situação em que o preso chega ali na sexta-feira, depois das 18 horas, às vezes acabou o expediente do cartório, né? Às vezes o diretor do presídio, que trabalhou a semana inteira, vai embora, mora em outra cidade, vai embora. Ou seja, é, pode acontecer. Outro dia mesmo aconteceu comigo, de um preso ficar, foi preso na sexta-feira, depois das 19 horas, e me comunicaram a prisão dele, é, basicamente na segunda-feira, né? Então, isso é motivo de ilegalidade, é motivo de legalidade, né? Então, assim, é importante que todas as forças trabalhem em conjunto para não causar ilegalidade e nem ferir nenhum direito ao preso. Bom, aí tem uma situação que é ultrapassada essas questões, né, de qualificação do preso, de fazer perguntas. Aí você fez as perguntas, passa a palavra para o promotor fazer pergunta, né? Aí o promotor falou, você passa a palavra para a defesa fazer pergunta. Fizeram as perguntas, se deram por satisfeito ou não, né? Às vezes nem fazem pergunta, só diz não, estou satisfeito, as perguntas do juiz já foi bastante. E aí, bom, passada essa fase de perguntas, o juiz vai dar a palavra ao Ministério Público para manifestar em relação à prisão, seja no flagrante, seja na situação de cumprimento de mandado de prisão, as partes terão direito a falar. E aí o promotor vai dizer, olha, tendo em vista que se trata de cumprimento de mandado de prisão cautelar, ou prisão definitiva, ou prisão de pensão alimentícia, peço que seja mantido preso, ou peço que seja revogada a prisão. Na maioria das vezes, nós fazendo audiência de custódia em plantão, né, nós mandamos, o promotor pede, e a defesa também, que remeta o, aquele ato de cumprimento ali, ou seja, aquele procedimento de cumprimento de mandado, ao juiz da causa. E é isso que a gente faz, né? Agora, quando foi eu, juiz da vara criminal, que expedi mandado de prisão, ou da vara de família, que expediu mandado de prisão contra o preso, eu tenho, né, eu tenho que apreciar esses pedidos, eu mesmo é que vou fazer, eu que expedi, eu vou fazer audiência de custódia, mas pode acontecer desse preso ter sido preso em outra unidade da federação, em outra comarca, né, e para dar essa agilidade, porque até trazer o preso à minha frente para eu fazer audiência de custódia, ele vai estar há muitos dias sem passar por audiência de custódia. Então, ele será levado imediatamente à frente de um juiz, se ele não estiver sido preso na mesma unidade da federação ou na mesma comarca onde o juiz que determinou a sua prisão funciona. Então, olha só, ultrapassada essa questão, o que eu quero talvez seja mais polêmico nesse caso. A pergunta é, tá, eu juiz de audiência de custódia plantonista, final de semana, foi me apresentado um custodiado, o qual o mandado de prisão dele foi cumprido de uma comarca de outro estado ou de outra comarca, né, da mesma unidade da federação. Eu, juiz de direito do plantão, posso revogar a prisão e colocar o preso em liberdade? Olha só, existe algumas controvérsias. Tem colega que acha que não deve, o juiz da audiência de custódia não deve apreciar esse pedido.
Mas existem algumas situações, e que eu acho até correto, o juiz plantonista não deve apreciar essas questões meritórias quanto ao mérito do mandado de prisão. Mas existem situações em que o juiz da audiência de custódia tem que estar atento. Né? E que situações são essas? Porque, olha só, qual é o motivo da audiência de custódia? O motivo da audiência de custódia é exatamente calcado principalmente em dois princípios. O primeiro é averiguar se o preso não sofreu nenhuma agressão física. A segunda delas, que eu poderia dizer, é averiguar a legalidade da prisão, né? E, consequentemente, também verificar a necessidade dessa prisão. Então, olha só, no ato, eu verifiquei se ele foi agredido. Ele me disse que não foi agredido, certo? Ele me disse que não foi agredido, então, o que que eu vou fazer nesse caso? Eu vou dizer que ele, que esse preso vai ficar, vamos sanar essa questão das agressões. Verificado, então, que ultrapassou a questão da necessidade de averiguar a, a, as agressões, vamos, então, verificar a questão da necessidade, aliás, da legalidade dessa prisão. Olha só, acontece que, por exemplo, foi preso cumprimento de mandado. O advogado de defesa vem e diz o seguinte: senhor juiz, é, ele foi preso por um mandado que não deveria existir mais, deveria já ter sido recolhido, né? Ele já cumpriu essa pena. Outra hora diz assim: olha, esse processo já está prescrito, né? Esse processo, essa ação já está prescrita, esse mandado de prisão já está fora do prazo, né? Então, são inúmeras situações que podem aparecer e o juiz da audiência de custódia vai ter que deliberar, vai ter que decidir, porque o juiz tem que analisar a justiça da prisão, né? Se essa prisão deve permanecer, porque se essa prisão foi justa ou manifestamente ilegal, o juiz tem que revogar. O juiz tem que revogar essa prisão, mesmo que esse processo, mesmo que esse comunicado seja de um mandado de prisão cumprido por ordem de outro juiz, né? Então, é bom esclarecer isso, né? E por que eu venho dizer essas coisas, gente? São muitos detalhes numa audiência de custódia. E o que a gente mais tem que imaginar é a necessidade da prisão, né? A necessidade da prisão, porque a prisão, o custodiado, quanto mais tempo ele preso, ele estiver sem apreciação do Poder Judiciário, mais maléfico é para ele, né? Ele se retira da sociedade, ele quebra vínculos familiares, vínculos sociais, e isso, inclusive, faz com que aumente a probabilidade dele se ingressar ou até manter no mundo do crime. Então, gente, a audiência de custódia ela é extremamente necessária, ela é extremamente salutar. Eu sei que tem gente que às vezes luta contra ela, mas quem vê os direitos humanos do ser humano como situação básica de sobrevivência na sociedade, prevalência da democracia, né, é importante nós entendermos o seguinte: que tipo de sociedade que nós queremos para nós? Porque às vezes você fecha os olhos. Hoje você diz o seguinte: não, é preso mesmo, fez tudo errado, merece ficar preso, merece apanhar. Mas isso, já parou para pensar que um dia pode ser você, um dia pode ser seu amigo, seu parente, numa situação dessa? Então é o seguinte: o que nós temos que fazer valer a lei ou fazer as regras de direitos humanos é para garantia desses direitos para todos nós, não só para uma camada de gente. Então, fica aí, voltaremos em outras videoaulas falando mais sobre audiência de custódia. Muito obrigado.